esse vaso pequeno, ele enche muito rápido. Eu falei, louvado seja Deus. Né? Eu ainda brinquei com ela, falei, por isso que dizem, né, que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Né? E Deus, pela sua misericórdia, não por mérito, né, meu, mas pela honra do nome do Senhor. O Senhor, né, Ele tem me enchido do Teu Espírito Santo. Né? Não são as lutas, não são as dificuldades, né, não são aquilo que nós ouvimos, né, que deixa, né, o nosso coração, a nossa alma de engrandecer a Deus. Mas nós louvamos ao Senhor em todo tempo. E eu quero deixar para a igreja um versículo, compartilhar com vocês um versículo que quando eu estava em casa, o Espírito de Deus ele falou no meu coração através deste versículo. Né? E eu fiquei imaginando, falei, Senhor, nós vamos estar num culto em ar livre. Né? E o Senhor me deu uma palavra ou um louvor, né, para ali eu estar ministrando, trazendo, né, ao coração do povo e até mesmo ao meu coração mesmo, porque quando nós falamos, nós sabemos que primeiro nós recebemos para depois nós transmitirmos. Né? E o Espírito de Deus, ele falou comigo lá na passagem do jovem rico, né, que farei eu para herdar a vida eterna. E eu fiquei assim imaginando, falei, Senhor, vai ser um culto em ar livre, né? E aquela palavra, ela ficou, né, batendo no meu coração, na minha mente, que farei eu para herdar a vida eterna, né? E eu fiquei assim, Senhor, Tu tem misericórdia da minha vida, porque aquilo que está me faltando, né, que o Senhor venha abrir os meus olhos, que o Senhor venha trabalhar nos meus sentimentos, na minha vida, né, para que não seja impedimento para eu herdar a vida eterna. E a Bíblia aqui, em Lucas capítulo 18, ela vai nos dizer, né, de um jovem, que esse jovem ele era rico, e nós conhecemos bem essa passagem. E esse jovem, ele chegou e disse, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para ele se ele conhecia os mandamentos. E ele disse para Jesus, eu observo desde a minha mocidade. Então eu acredito Aleluia. que desde menino, desde já que ele começou ali a entender das coisas de Deus, ele conhecia os mandamentos do Pai. E Jesus então, sabendo e conhecendo o coração, né, daquele moço, disse para ele, te falta alguma coisa. Né, eu fiquei meditando que talvez, né, no coração dele, ele ficou alegre quando Jesus disse para ele os mandamentos. Né, os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Quem sabe no coração desse moço, né, ele se alegrou porque isso ele conhecia desde a sua mocidade. Mas Jesus, conhecendo o coração do moço, né, Jesus disse, te falta uma coisa. Né, eu em casa eu fiquei assim, Jesus, o que falta em mim, né, para que o Senhor venha completar a tua obra na minha vida. Porque, irmão, às vezes falta muita coisa na nossa vida. Nós estamos aqui nessa terra e nós a cada dia nós aprendemos com a palavra do Senhor. E o Espírito de Deus, ele me levou, né, lá no livro de Daniel, no capítulo 1, um jovem, que a palavra de Deus diz que aquele jovem, ele colocou no seu coração que ele não ia se contaminar. Ele colocou no seu coração, né, que ele não ia alimentar ou participar dos manjares do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que esse jovem, ele era um jovem bonito, inteligente, né? Já no início do livro de Daniel vai dizer que ele era um homem muito inteligente, mas um homem também que temia o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E no momento
que ele colocou no seu coração, eu não vou contaminar, nós sabemos que Deus, ele deu vitória a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que esse jovem rico, né, ele entristeceu o seu coração, porque Jesus disse para ele, ainda te falta alguma coisa. Talvez aquele jovem não esperava aquela palavra, porque ele conhecia todos os mandamentos. Vai, vende tudo que tem, reparte com os pobres e depois vem e segue. E a Bíblia diz que o coração do moço se entristeceu. Aleluia! E a palavra diz que aquele moço, ele abaixou a cabeça e saiu. E se nós olharmos para esta palavra, nós vamos ver, né, que nunca mais, né, se ouviu mais falar desse jovem, porque o seu coração, ele estava preso na sua riqueza. E eu fiquei meditando, Senhor, né, às vezes nós nos prendemos a tão pouco para perder o reino de Deus. E que nós possamos, né, ser liberado, ter o nosso coração liberado na obra, nas coisas de Deus, para o amor, para perdoar, porque nós sabemos que do nosso coração, né, ele procede a bênção e a maldição, procede a vida e procede a morte. E a Bíblia diz que o coração do moço se entristeceu, mas que nós possamos olhar para esta palavra, né, e pedir ao Senhor para que o Senhor, né, ele venha limpar o nosso coração, para que o Senhor ele venha fazer com que nós venhamos desprender das coisas materiais, né? Eu fiz vários convites hoje porque tenho carro, né, e os irmãos sabem, não fazemos questão nenhuma, né, de levar as irmãs, de carregar as irmãs. Eu sempre falo que eu sou mulher, então, né, eu opto em carregar as mulheres, né, e eu convidei algumas mulheres para estar aqui, e cada uma tinha uma ocupação, cada uma tinha um a fazer, né, e eu fiquei meditando nessa palavra, e falando, Senhor, eu não quero, né, que nada venha me prender de fazer a vontade de Deus. Porque essa palavra mais à frente, ela vai me dizer que aquele que não deixa mãe, pai, irmão, filho, pela obra do Senhor, ele não é digno de herdar o céu. Louvado seja Deus. E às vezes na vida do ser humano, o ser humano, ele quer colocar o filho como impedimento, quer colocar o esposo como impedimento, quer colocar a mãe como impedimento, quer colocar o pai como impedimento, Meu Deus. Às vezes o pastor como impedimento, a igreja como impedimento, mas a palavra vai nos dizer que tais pessoas não herdarão o reino dos céus. Que o Senhor tenha misericórdia, né, da nossa vida, porque se nós olharmos para a vida desse moço e nos colocarmos também na posição dele, se nós tivéssemos muitos bens, né, será que nós íamos desprender dos bens para seguir a Jesus? Fica uma pergunta. E a Bíblia diz que esse moço, ele tinha o seu coração apegado, mas que nós possamos a cada dia pedir ao Senhor para que limpa o nosso coração. E a palavra também ela vai nos dizer, né, de uma mulher, né, e essa mulher muito sábia. O pastor aqui começou a falar sobre Salomão, né, e quando ele aqui louvava, o Espírito de Deus também, ele falava no meu coração sobre Salomão. Um homem que já na sua velhice, ele começou a ter sabedoria. Um homem que teve várias mulheres, várias concubinas. Mas a palavra, né, lá em Cantares, ela vai nos dizer que Salomão, ele amou uma moça. E eu acho linda a história, porque a Bíblia diz que essa moça que ele amou, ela trabalhava na vinha.
E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela era uma moça, né, de pele negra. E a Bíblia diz que as suas vestes eram embranquecidas. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia então diz que esta mulher, né, ela foi muito sábia. Eu acho muito linda a história, porque esta mulher, ela trabalhava na vinha e o rei, né, ele se despiu ali das suas vestes, né, de rei, e ele foi então visitar a sua vinha. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando ele chegou na sua vinha, essa moça chamou a atenção dele. Porque é claro que se ele fosse de vestes reais, todos saberiam que ali estava o rei. Mas o dono da vinha, ele chegou ali, se despiu das suas vestes de rei, né, e chegou ali e começou a observar os seus trabalhadores. E a Bíblia então vai dizer que ele, observando esta mulher ali, ele teve um segredo com ela. Porque ela trabalhava, mas as suas vestes continuavam brancas. Louvado seja Deus. E eu olhando para esta palavra, né, eu posso meditar, né, que nós não somos diferentes dessa moça. Nós estamos no mar de pecado. O mundo é um mar de pecado, né, onde muitas coisas é oferecida e às vezes coisas até de encher os olhos, mas coisas que se nós tocarmos, se nós saciarmos, se nós usarmos de tal coisa, nós somos contaminados. As vestes que são brancas, elas começam a ser manchadas. Louvado seja o nome de Deus. E a palavra diz que o que contamina o homem ou a mulher é o pecado. Mas eu acho lindo quando a palavra de Deus, ela nos diz que se nós confessarmos todos os nossos pecados, o nosso Deus, ele está pronto a nos perdoar, a jogar no mar do esquecimento os nossos pecados. Nós, seres humanos, nós sabemos que se alguém pecar, dependendo do pecado, porque a Bíblia diz que tudo é pecado, né? Este moço, ele tinha no seu coração, né, preso as suas coisas materiais, os seus bens, né? E essa prisão, né, deste moço contaminava a vida dele a ponto dele não herdar o reino dos céus. Nós vemos que às vezes, né, alguém peca, alguém faz alguma coisa, né, e nós tornamos juiz do nosso irmão, fulano fez tal coisa, mas às vezes aquilo que está lá dentro do coração, às vezes aquilo torna uma ferida, às vezes aquilo torna, né, um câncer, às vezes aquilo torna algo que contamina a alma, né, a ponto da alma ser chapiscada, manchada com o pecado, né, e no momento que é manchada, né, não herda o reino dos céus. Mas eu aprendo nesta palavra, que a palavra diz que esse jovem, né, ele saiu, né, se entristeceu, porque ele era apegado, ele saiu triste, nunca mais voltou. E a palavra aqui, ela vai nos dizer que nós temos que deixar casa, pai, mãe, filho, né, tudo para nós herdarmos o reino do céu. Irmãos, às vezes não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil. Para os irmãos, né, os casais, né, que estão na casa do Senhor, que Deus abençoe e conserva. Aleluia. Né, mas para aqueles, né, que igual no meu caso, eu, né, frequento, graças a Deus eu estou firmada nos pés do Senhor, né, o meu esposo, uma hora na igreja, outra hora na outra, né, não
não congregamos, né, na mesma casa, e às vezes acontece de na casa, né, da igreja ter mulheres que são cristãs, o esposo não. Às vezes a mãe e o esposo são crentes, os filhos não. E nós sabemos que a luta, ela é espiritual. É uma batalha espiritual, né? E nós precisamos de força, né? Precisamos estar com a nossa mente ligada no Senhor, né? Para nós não contaminarmos, né? Eu estou aqui falando e me traz à mente uma certa vez, já bem há muitos anos atrás, porque eu louvo a Deus, né, que o meu esposo, ele não é impedimento para me servir a Deus. Nunca foi. Graças a Deus. E eu me lembro uma vez, né, que ele estava na nossa igreja, e eu me lembro uma certa vez que nós vínhamos para Mar de Espanha, né, e quando dava o horário do culto, uns 3 domingos, eu comecei a observar que deu o horário do culto. E eu falava, vamos embora, está na hora do culto, vamos embora. E ele conversando e distraía. E o tempo passava, e quando nós chegávamos em Bicas, a hora já tinha ido, já não dava mais para ir na igreja. E 3 domingos eu observei aquilo. E eu orei ao Senhor. E eu me lembro, né, que quando foi mais ou menos no 3º ou no 4º domingo, eu me lembro que eu chamei ele para ir para a igreja e insisti. E ele ficou enrolando lá na casa da minha mãe, e eu insisti, aí ele foi. Vamos embora. Eu cheguei em casa, tomei meu banho, arrumei, e ele está sentado em frente à televisão. E eu me lembro que eu falei assim, já está na hora. Você não vai tomar banho, não vai na igreja? Não, eu não vou na igreja e nem você vai. Falei, o quê? Eu não vou na igreja e nem você vai. E eu virei para ele e falei assim, olha, Deus, ele já tinha me revelado. E eu virei para ele e falei assim, nós vamos negociar então. A partir de hoje, eu não vou na igreja. Mas a partir de hoje, tudo aquilo que Deus ele tem na minha vida, eu transmito para você. Se Deus ele tiver de cobrar, ele vai cobrar de você. E ele tomou um susto, ele falou, o quê? Falei, o que você ouviu, porque o meu Deus ele não dorme. E ele já tem me revelado os dias que nós não fomos na igreja. E o Senhor, né, ele me revelou o que estava acontecendo. E ele tomou aquele susto e ele falou, você está doida? Você acha que eu vou tomar essa responsabilidade? Eu falei, eu sei que não quer que eu vá na igreja. Aí ele falou assim, que Deus tenha misericórdia da minha vida, nunca mais se ouve um negócio desse. Eu falei, glória a Deus, não vou ouvir mesmo não, porque eu não ia obedecer. Eu ia para a igreja do filho jeito. Então nós temos, né, sermos livres para nós adorarmos ao Senhor. Né? O Senhor, às vezes não, eu estava vindo no carro e eu estava falando que às vezes as coisas acontecem, mas nas mínimas coisas, a mulher que ora, o homem que ora, Deus ele revela antes. Irmão, nós só caímos quando nós não vigiamos. Não vou falar que é porque nós queremos não, porque às vezes nós não vigiamos. E quando nós despertamos, aconteceu. Né? E quando nós dissemos, aconteceu, né? Às vezes é uma batalha travada para nós nos colocar de pé de novo. Mas que Deus ele possa ter misericórdia da minha alma. Aleluia. Né? Que eu venha ter o meu espírito, o meu coração limpo, para que eu possa herdar o reino dos céus. E que você possa fazer o exame de consciência, né? E perguntar ao Senhor, Senhor, o que impede de eu herdar o reino dos céus? Né? Que nada venha nos impedir de herdar o reino de Deus.
porque nós sabemos que a nossa caminhada é longa, né? Deus, ele tem um propósito na minha, na sua vida. Nós vemos como que o trabalhar de Deus é lindo, né? Eu fiquei ali, as lágrimas não contendo, né? Porque era para ter sido um ar livre. E se fosse um ar livre, né? O mover, ele não ia ser esse mover que teve aqui. E Deus nos colocou aqui no secreto. Deus nos colocou aqui entre quatro paredes, para nós recebermos o nosso Deus, a nossa bênção. E eu vou sair daqui radiante, graças Glória a Deus, aleluia. Né, alegre, feliz, porque Deus, ele trabalhou na casa. Eu quero ainda louvar o Senhor com louvor, né? Se vocês quiserem me ajudar, vocês podem me ajudar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Quem me vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensam que minha vida é viver feliz e só cantar. Mas não é bem assim. Um deserto atravessei, com os pés doendo, com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu chorei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho, mas quando eu pensava que estava só, Aleluia! o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, e palavras de Glória a Deus, aleluia! Ele me dizia. Lembra da nuvem de dia fui eu, lembra da coluna de fogo fui eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu fui eu, lembra do caminho no meio do mar. Tanta foi sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter, e se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá, onde puser teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, me abato e honro, dou e tiro, tenho, faço, ando, posso, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu posso exaltar, eu posso abater. Se eu quero te abençoar, quem vai compreender?
Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ficar com essa palavra no nosso coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Forte Deus poderoso, aleluia, Jesus. Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, né? Eu me lembro quando nós íamos fazer no ar livre, ali, o primeiro ar livre que nós marcamos, e não pudemos fazer porque choveu. Veio uma grande chuva, nós não pudemos fazer ali, tivemos que fazer aqui. Então nós sabemos, irmão, Deus tem os seus propósitos. Nós queríamos ganhar algo lá fora, fazer evangelismo, mas o Senhor, Ele queria